Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Quinta-feira, 15 de outubro, dia do professor. Nós estamos aqui para mais um dia do estudo da lição da Escola Sabatina. E como vocês já sabem, essa semana eu tenho comigo o professor George Neves, que está comentando a lição dessa semana, está sendo muito especial. Primeiramente, professor George, parabéns, porque uma vez professor, mesmo você não estando hoje lecionando, uma vez professor, sempre professor. Até porque nós temos os professores da Escola Sabatina e George é um dos nossos professores. Quero mandar aqui os meus parabéns e um abraço a todos os professores e professoras, os auxiliares, os associados, departamento infantil, da nave da igreja, os dos jovens. Que Deus abençoe todos vocês e que essa semana tenha sido uma semana muito especial. E obrigado por fazer parte de nossa equipe aqui com a nossa líder Silvia e sua equipe à frente. Nós estamos juntos para que cada vez mais possamos estudar a lição da Escola Sabatina de maneira muito forte e eficaz para nossas vidas. Professor George, já pode fazer a oração inicial para começarmos o estudo da lição da Escola Sabatina. Pai querido que habita nos céus, te pedimos, Senhor, que Tu seja conosco nesse estudo, que Tu possa nos dar compreensão para que possamos entender a Tua mensagem e colocar em prática na nossa vida. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a lição de hoje, quinta-feira, tem um tema: Jesus, nosso exemplo. E aqui nós temos um paradigma perfeito. Quando Deus criou o mundo, colocou o casal perfeito no ambiente perfeito. Aliás, esse foi o tema da primeira semana, né, falando sobre o Éden. O casal perfeito, no ambiente perfeito, sem propensão para errar, assim também como Cristo não tinha propensão ao pecado, mas eles caíram. E aí Cristo veio, encarnou-se, habitou entre nós e agora veio para viver na terra e assim ser o nosso exemplo. George, isso traz uma carga de responsabilidade maior para nós do que para os mais antigos? É verdade, pastor. A gente costuma até criticar, né, o povo de Israel, como eles eram rebeldes, mas se nós formos analisar a nossa vida hoje, muitas vezes nós estamos até em piores condições que ele. E ainda mais por um fato interessante, é que na época do povo de Israel, eles tinham apenas um conjunto de regras. Nós, além de termos esse conjunto de regras, que são os mesmos, né, além de termos ainda o Novo Testamento, nós temos o exemplo de Cristo, que foi um ser humano de carne e osso, como nós. Então, nada melhor para nós termos esse exemplo e termos alguém que nos espelhar e seguir os seus passos, não é verdade, pastor? Verdade. E Filipenses 2, né, do verso 5 até o verso 8, é um texto muito forte, né? Que ele mesmo sendo Deus, desceu, não subsistiu, né? Não quis, subsistindo-se em forma de homem, ele sofreu e foi fiel e submisso até o fim. E o texto bíblico diz que ele foi submisso até a morte, mas não foi qualquer morte, foi a morte de cruz, a morte cruel, né? Uma morte que o ser humano, que era a pior forma de morrer, Cristo foi até o fim, por mim e por você. Isso mostra obediência. Ele também, em todas as fases da vida de Jesus, a Bíblia relata a questão da obediência. Quando ele esteve ali, se perdeu da mãe e do pai, que foi encontrado ali no templo, né? A Bíblia relata depois que ele foi obediente aos pais, ele se esvaziou, foi obediente a Deus até a morte de cruz, e a vida dele toda foi de obediência a Deus. Então, um exemplo perfeito, mais do que perfeito, é Cristo. Nós temos que nos espelhar nele. E a lição também traz a questão de que Cristo agradou-se, né? O texto de Salmo 40, verso 8, que é um texto que faz uma referência ao Messias, que ele agradou fazer a vontade de Deus. Eu lembro da ocasião, é você que nos acompanha, George, em que ele estava lá no jardim, sofrendo aquela situação, a angústia, mostrando mais uma vez esse lado humano que estava sendo exposto, o lado humano sendo exposto de Cristo, e ele ali faz uma oração linda, e diz: Senhor, eu estou sofrendo, Pai, eu estou sofrendo, se for possível parar, eu paro, mas se não for possível, eu beba do cálice, que eu passe por isso. Então é sinal de submissão e obediência. Cristo obedeceu ao seu Pai.
E eu posso dizer, pastor, que dentro desse contexto todo está a lei maior de todas, que é o amor. Cristo ali nada mais demonstrou do que o amor que ele sentia por nós também. O mesmo amor que Deus sentia por nós como filho, Cristo também sentia. Então ele se submeteu àquilo porque ele também nos amava. E ele queria propiciar que nós tivéssemos essa aliança restabelecida com Deus. Então o amor é o resumo de toda a lei de Deus. E hoje nessa quinta-feira, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo ou assista depois, o que deve fazer, George, quando olhar para Cristo e às vezes não conseguir chegar ao patamar, né, de Cristo? Desistir não é a opção. Persistir deve ser o nosso ideal diário. A nossa vida, pastor, ela é cheia de altos e baixos, né? Quantas vezes nós não caímos e às vezes fazemos tantas coisas erradas que mesmo temos até vergonha de nos ajoelharmos e clamarmos a Deus, pedir o seu perdão. Mas nós jamais devemos nos esquecer que o amor de Cristo, ele é infinito. A sua misericórdia não tem nada igual. Então, quantas vezes nós voltarmos os nossos olhos ao Pai, Ele estará de braços abertos para nos receber. E Ele quer, com isso, que nós aceitemos o seu perdão, que nós mudemos a nossa forma de viver, nos entreguemos a Ele e que façamos o que Ele quer, partilhar o amor dEle a todos aqueles com quem nós tivermos contato. Então que Deus te abençoe, que Cristo seja o seu exemplo, não seja o seu parente ou outra pessoa que você admira. Você pode até admirar, mas nosso único exemplo sempre deve ser Cristo, que foi submisso a Deus, assim também como devemos ser submissos ao nosso Pai hoje. Que Deus te abençoe, que tenha sido uma ótima lição para você. Um forte abraço e até o próximo podcast.